Então, vamos falar agora um pouco sobre a análise do setor, ou também chamado de análise da indústria, análise da organização industrial, ou para talvez mais popularmente as cinco forças de Porter, né? Se chama cinco forças de Porter justamente porque quem desenvolveu essa análise pela primeira vez foi Michael Porter, que talvez seja o principal autor contemporâneo assim na área de estratégia, né? Apesar de estar um pouco criticado, né? A gente sabe que isso aqui não explica tudo, até porque nada explica tudo, né? Nada tem um poder explicativo infinito, mas essa análise é muito boa. Para que ela serve? Ela serve para a gente analisar como que aquele setor da indústria tá distribuído em relação aos concorrentes, aos fornecedores, aos compradores, e isso vai dar uma noção muito boa para a gente, né, dos retornos que as empresas naquele setor vão ter. Inclusive, provavelmente a nossa, aquela que a gente está analisando, né? Serve para analisar a empresa individualmente? Meio que não. A gente pode traçar alguns pontos, né, em relação à nossa empresa especificamente, mas de uma forma geral essa é uma análise dos setores. Quer dizer, a gente está analisando o setor como um todo. A gente não está olhando só para uma empresa, não. A gente está olhando para todas as empresas que competem nesse setor. Então vamos lá. A primeira força de Porter, né, o primeiro item que a gente analisa nessa análise é a ameaça de novos entrantes. Tá? A ameaça de novos entrantes é basicamente a gente olhar para o mercado, olhar para esse setor e perguntar, bom, quão difícil é uma outra empresa entrar nesse setor? Uma empresa que está fora, começar a operar nesse setor, fazer a mesma coisa, começar a concorrer com a gente. E a gente vai chegar à conclusão que o principal fator que vai determinar se uma empresa consegue entrar ou não num setor é aquilo que a gente chama de barreiras de entrada. As barreiras de entrada elas são as dificuldades que as empresas têm para entrar num setor específico. Isso quer dizer, né, o que faz com que elas não consigam entrar. Exemplos de barreiras de entrada pode ser, por exemplo, uma necessidade muito grande de capital. É fácil você abrir uma montadora para concorrer com a Ford, com a GM? Não, não é fácil, é bastante difícil. Por quê? Porque você precisa de um capital enorme. É muito, muito, muito dinheiro. São muitos recursos para você conseguir abrir esse tipo de negócio. Imagina então, né, se é fácil entrar na indústria farmacêutica, por exemplo. Né? A indústria farmacêutica ela é uma das mais difíceis de você entrar, porque você precisa deter gente muito especializada, patentes para poder operar nela, né, para ter o que fazer, e muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. Não é fácil, né? Fora todas as regulamentações que a gente precisa se adequar. Mesma coisa para os bancos. Né? Você consegue abrir um banco? Poxa, é muito difícil. Não é à toa que a gente tem um número bastante limitado de bancos e eles têm né, ganhos muito acima do resto do mundo aqui no Brasil. Por quê? Porque tem barreiras de entrada muito grandes. Você não consegue abrir um banco se você quer. Você precisa adequar a muita regulamentação, muita legislação, você precisa de um capital enorme. E todas essas coisas tornam muito difícil outras empresas estarem aqui. Né? Outras empresas estarem nesse setor. E dessa forma, muito provavelmente as empresas que estão ali operando, elas têm menos rivalidade entre elas, porque tem menos concorrentes e dessa forma acabam tendo um retorno bem acima do comum. A segunda força de Porter que a gente trata é o poder de negociação, ou também chamado de poder de barganha dos fornecedores. Aqui a gente está olhando principalmente para quantos fornecedores a gente tem para essa indústria, né, e quantos compradores ali, né, quantos concorrentes a gente tem. Se a gente tem muitos fornecedores, né, para um número limitado, né, de concorrentes nossos, de empresas nesse setor, muito provavelmente o poder de barganha dos fornecedores vai ser baixo, afinal eles são muitos. Né? Se você não quer comprar de um, você tem a opção de comprar do outro.
Da mesma forma, a gente analisa também se, poxa, tiver, por exemplo, poucos fornecedores, né, para essa indústria e fornecedores muito grandes, né, muito provavelmente o poder de barganha deles vai ser muito maior. Um exemplo disso é o de cervejas populares, né? Quando a gente analisa a Ambev e a Heineken, por exemplo. Imagina que você tem um bar. Se você não quiser comprar da Ambev, né, as cervejas populares para esse bar, de quem que você vai comprar? Bom, muito provavelmente da Heineken. O problema é que, bom, e se a Heineken não quiser, né, fazer o preço que você precisa? Qual que é a sua terceira opção? Bom, aí você vai ter que ir para um setor diferente de cerveja, um tipo de produto um pouco diferente, porque essas ali são basicamente essas duas. Você não tem assim uma terceira opção forte que vai atuar no Brasil todo, né? Talvez Itaipava, mas não perceba que assim são poucos fornecedores e você meio que está na mão deles, né? O terceiro item que a gente olha é o poder dos compradores, no caso. Quem está comprando de você e dos seus clientes e dos seus concorrentes. Para fazer a análise do poder de barganha ali, o poder dos compradores, a gente faz algo muito parecido com o do poder dos fornecedores. A gente olha para quantos compradores tem e, né, quantos concorrentes a gente tem. Se a gente tem relativamente poucos concorrentes, né, e muitos compradores, como por exemplo o setor dos bancos, então a gente acaba tendo uma situação ali onde os nossos compradores não vão ter muito poder, né? Mesma coisa a aviação civil, por exemplo. Você tem um número limitado de empresas atuando no setor, enquanto isso você tem muitos e muitos compradores, né? As pessoas que compram nesse setor. Dessa forma, se eu quiser negociar uma passagem com a Latam ou com a Gol, eu consigo? Não tenho nenhuma capacidade de negociação com esses caras, né? Por quê? Porque eu sou um só. E se eu sou um só, muito provavelmente eu não... Né? A venda para mim não importa tanto para eles. Eles vão dizer, não, a gente não vai fazer o preço que você precisa, então você pode ir para o nosso concorrente e ele também não vai fazer. Dessa forma, a gente sabe que nesse setor o poder de barganha dos compradores é baixo. Você vai ter outros setores onde o poder de barganha dos compradores é muito alto. Celulares, por exemplo, quando a gente está falando, né, do pessoal que faz processador, por exemplo, para celular. Você tem quantos fabricantes de celular no mundo? Você tem 10, 15. Bom, mas quantos deles são muito grandes? Né? Apple e Samsung. Talvez Xiaomi, né? Alguns outros. Mas perceba que são poucos. Né? Isso ocorre mais no business to business. Você tem poucos compradores, né? E você acaba ficando na mão dos compradores. O próximo item que a gente olha é a ameaça de produtos substitutos. O que são produtos substitutos? Eles são aqueles produtos que você acaba podendo utilizar no lugar do produto, né, do produto daquela empresa que a gente está olhando. Ali a gente vai ver geralmente produtos que ou já estão no mercado, né, algumas outras opções, ou podem ser produtos que estão surgindo, né? Um exemplo clássico disso foram os tablets. Por uma época, né, a indústria de computadores, PCs, né, laptops, acabou sofrendo bastante com a introdução de tablets no mercado. Por quê? Porque era um produto substituto. Né? Você não precisa necessariamente ter um notebook, né, o clássico ali que abre, se você tem um tablet para fazer as coisas que você precisa em relação à internet. E dessa forma, eles perderam bastante venda, eles perderam bastante faturamento na época em que os tablets foram introduzidos. São produtos substitutos, né? A gente acaba tendo que concorrer com eles também. E por último, a gente tem a rivalidade entre concorrentes. A rivalidade entre concorrentes ela vai ser, na verdade, um produto
né, dessas outras forças. Tá? Ali a gente está olhando literalmente quantos concorrentes a gente tem e qual que é o poder deles. Né? A gente tem uma concorrência bastante parecida, né? Tá todo mundo num pé de igualdade, ou a gente tem concorrentes muito fortes, né? E outros concorrentes muito pequenos. Quando a gente olha assim, por exemplo, refrigerantes, né? Você tem ali, né, a Coca-Cola e a Pepsi muito grandes e muito fortes. O resto são tudo muito pequenos, né? A gente tem ali uma situação onde duas empresas dominam o mercado praticamente. Dessa forma, a rivalidade é, digamos, média. Né? Com essas análises, a gente pode ter uma boa noção de como que está aquele mercado no qual a gente está atuando, aquele setor, né? E qual que é a nossa perspectiva em relação ao que fazer no futuro. Né? Se a gente tem um poder de barganha dos fornecedores, por exemplo, muito grande, a gente precisa lidar com isso, né? Talvez uma possibilidade seria uma integração vertical, começar a fazer, né? Talvez adquirir um dos fornecedores, talvez começar a fazer aquilo que a gente precisa. Isso ajuda bastante na tomada de decisão. E com isso a gente espera ter, né, uma definição estratégica um pouco melhor. Tá ok? Ok, isso foi, né, a análise do setor e até mais!